Muitos crentes estão se corrompendo nos últimos dias. No livro de Apocalipse, vemos as igrejas remanescentes que estão a todo vapor nos dias de hoje. E na igreja de Pérgamo, vemos um tipo de cristão que está impregnado na vida da igreja, os crentes tipo Balaão. Preste muita atenção, porque esse tipo de crente pode estar perto de você. Por isso, assista o vídeo até o final, para você entender e não ser enganado. No livro de Apocalipse, encontramos 7 tipos de igreja. Cada igreja representa um tipo de crente, um tipo de cristão. E o pior deles encontramos na igreja de Pérgamo. Os conhecidos crentes do tipo Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta pagão nascido na Mesopotâmia. Esse misterioso profeta surgiu no cenário bíblico justamente quando o povo de Israel vinha pelo deserto a caminho de Canaã. Quando os midianitas tomaram conhecimento da presença dos israelitas, acampados nas campinas de Moabe, angustiaram-se muito e temeram pelas suas vidas. E Balaque, rei dos midianitas, enviou mensageiros a Balaão, oferecendo-lhe honrarias e dinheiro para que viesse e amaldiçoasse Israel. Quando o profeta estava a caminho, montado numa mula, Deus enviou um anjo com uma espada desembainhada para interceptá-lo. Balaão, porém, não viu o anjo, mas a mula, vendo-o, desviou-se 2 vezes do caminho, deixando o profeta irritado, a ponto de espancá-la. Mais à frente, onde a trilha era estreita e não havia jeito de se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, a mula empacou e deitou-se. E mais uma vez Balaão, irado, a espancou. Foi então que o anjo do Senhor abriu a boca da jumenta, e ela perguntou ao profeta por que razão a havia espancado. Depois disso, Deus abriu os olhos do vidente, e ele viu o anjo à sua frente. E o anjo disse-lhe: Vai, mas fala somente aquilo que eu te mandar. E quando Balaão e Balaque subiram ao monte para lançar maldições sobre Israel, o Senhor não lhe permitiu. Por 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar Israel, mas foi impedido pelo Senhor, e ao invés de amaldiçoar, abençoou. Na 4ª profecia proferida sobre Israel, predisse a vinda do Messias. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro. Vendo que não poderia fazer encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel, o profeta mercenário mudou de estratégia e aconselhou Balaque a enviar mulheres de Moabe para o meio de Israel. E o povo entregou-se à prostituição com as filhas de Moabe. Balaão, portanto, é uma figura que representa princípios espirituais. O Novo Testamento fala de 3 aspectos de Balaão. Primeiro aspecto, o caminho de Balaão. O caminho de Balaão é fazer a obra de Deus por dinheiro. Balaão, um profeta mercenário, cobrava por suas profecias. Hoje também existem igrejas que vendem as bênçãos de Deus, não de forma declarada, mas sutilmente. Já aconteceu na igreja onde congrego de uma irmã dizer: Irmão, eu estou orando para aparecer um doente rico. Doente rico para quê, irmã? Perguntei. Para eu orar por ele. Aí ele é curado e me dá um carro de presente. Que lógica mundana. Eu ouvi de um pastor que ele sempre esperava uma recompensa das pessoas depois de abençoá-las. A doutrina de Balaão, assim vista, procede do maligno. Segundo aspecto, o erro de Balaão. Ele pensou que Deus estava irado com o seu povo, por isso, ser-lhe-ia permitido amaldiçoá-lo. O povo de Israel, de fato, era um povo terrível, rebelde e desobediente. Mas mesmo assim, quando Balaão quis amaldiçoá-lo, Deus não permitiu. Nunca vi um pastor ou líder que fosse negativo para com a igreja e prosperasse. Falar mal da igreja é o mesmo que amaldiçoá-la. Muitos pastores falam mal dela e diminuem seu valor pensando que estão sendo proféticos. Mas esses vivem debaixo do engano de Balaão. A igreja pode ter todos os erros dos quais é acusada, mas nunca pense que Deus é contra ela. Muitos chamados profetas da atualidade passam a mensagem que Deus está irado com sua igreja, quando falam dela continuamente de forma negativa. Estão sob o erro de Balaão. Terceiro aspecto, a doutrina de Balaão. Esse certamente é o ponto principal na igreja de Pérgamo. Sua doutrina é o casamento da igreja com o mundo. Não conseguindo amaldiçoar o povo, Balaão deu um conselho para Balaque: mande que suas mulheres se misturem com os filhos de Israel e os levem ao erro. O conselho de Balaão trouxe prostituição e idolatria para dentro de Israel e provocou uma praga entre o povo, causando a morte de 24.000 pessoas.
A doutrina de Balaão incentiva a queda de toda separação entre a igreja e o mundo. Deixa de estresse, aconselham os seguidores de Balaão. Além da doutrina de Balaão, havia em Pérgamo aqueles que sustentavam a doutrina dos nicolaítas, outra característica de alguns irmãos nos últimos dias. Mais uma vez, o Senhor trata da questão dos nicolaítas dentro da igreja. O que significa nicolaítas? Os nicolaítas eram pessoas que procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. O objetivo dessas pessoas era o de corromper a igreja de Cristo e perverter o genuíno culto ao Senhor. Por isto, o significado de nicolaítas na Bíblia está relacionado ao fato de serem pedra de tropeço na igreja de Deus. O objetivo era corromper as doutrinas das igrejas e perverter os costumes já existentes, disseminando as doutrinas de Balaão e de Jezabel. Em Éfeso, existia a obra dos nicolaítas, mas aqui em Pérgamo ela se transformou em doutrina. Houve um avanço. O que antes era apenas um comportamento agora se tornou uma ideologia. O fato de os nicolaítas aparecerem nesse contexto, unidos aos que praticam a doutrina de Balaão, mostra-nos o surgimento de um tipo de clero mercenário. Nesses dias em que muitos se tornaram até donos de igrejas, não é difícil entender como elas podem se unir. A advertência do Senhor é que ele virá para pelejar com a espada da sua boca. Isso se refere ao julgamento de Cristo por meio da verdade de sua palavra. Você já teve uma experiência com esse tipo de crente? Conte nos comentários. Deus te abençoe.